Eu acho que essa história é um emaranhamento de contingências, porque eu acredito que existem muitos lados aqui, e especificamente eu tenho algumas hipóteses, porque para ser sincero, eu já vou começar dizendo para vocês que eu não coloco a minha mão no fogo por ninguém aqui, nem por ele, muito menos por ela. Por quê? Porque a Blake Lively é uma pessoa que há muitos anos eu já ouvia falar que era difícil de lidar. Inclusive, quando eu fiz a cobertura do caso lá do Armie Hammer, eu produzi a minissérie contando todo o escândalo, as acusações e etc., do desfalque e de como a vida dele desmoronou, como também cobri toda a história da tia dele, que relatou um sofrimento indescritível por parte da família e etc. Ele tinha um contrato que estipulou que ele deveria participar de uma quantidade até alta de episódios, mas ele não durou muitos episódios. Eu acredito que foi de 3 a 5 no máximo, não extrapola de 5, eu tenho quase certeza, porque ele dá a entender em uma entrevista, isso bem antes da queda, que ela puxou o tapete dele. E eu fiquei muito curioso com essa informação, e aí eu fui olhar e esbarrei em outros boatos também de alegações que ela era uma diva lá no set de Gossip Girl e etc. E especificamente, eu pude analisar mais profundamente agora outras entrevistas que ela concedeu para outras pessoas, aparições, e o comportamento dela é claramente narcisista. E eu acho que esses elementos precisam ser separados, antes que a gente comece a falar aqui das acusações. O que realmente, para começar, é extremamente chocante para mim foi a forma como esse artigo do Times foi elaborado, porque ele era extremamente simpático a Blake, sem qualquer resquício de imparcialidade. Eu fiquei perplexo que em nenhum momento o adjetivo suposto foi usado no texto. Eles vão soltando nomes e criando ali uma linha do tempo com base naquelas mensagens escandalosas do Justin com a equipe dele, como se basicamente tudo o que aconteceu fosse consequência das ações da equipe de relações públicas dele. E o ponto em que o jornal tem a ousadia de insinuar que a jornalista tem alguma coisa a ver com aquilo foi um absurdo gigantesco, porque eu tenho certeza que ela não tem envolvimento nenhum com isso. E se você perguntar agora, tá, mas e ela ter postado o vídeo justo naquele momento? Gente, se eu estivesse no lugar dela, se eu fosse ela, eu também postaria o vídeo justo no momento em que ela postou, quando o nome da Blake estava em alta. Quando você tem um canal no YouTube, você não pode fazer conteúdo que só você vai assistir. Infelizmente, eu tenho vários vídeos gravados de histórias, investigações que, olha, eu dei muito suor para produzir, para gravar, para roteirizar, que infelizmente nunca vieram ao ar, porque o momento certo não apareceu. Porque eu já arrisquei muito, já fiz muitas histórias lindas, histórias artísticas, histórias que eu gostava muito, mas que infelizmente, com a ausência de engajamento, as pessoas não se interessavam, não assistiam, não conferiam. Vocês podem olhar aqui no canal, tem centenas de peças investigativas e algumas com visualizações muito baixas. Quando você tem um canal no YouTube, você tem uma plataforma como essa, você acaba tendo que entender que existem regras, que é um jogo, uma corrida muito custosa e que te faz, muitas vezes, trabalhar com estratégia. Eu lembro dela, da época do julgamento do Johnny Depp, porque essa entrevista, as entrevistas que ela teve com a Amber, ela também postou naquele momento, e eu não vejo nada de incriminatório nisso. Se você tem algo relacionado a alguma celebridade, essa celebridade está em alta, você vai liberar, vai soltar, vai produzir nesse exato momento. Eu lembro que eu fiz isso quando o filme a continuação do filme Pantera Negra ia ser lançada. Eu lembro que eu pensei, tem o ator, que era um ator muito querido e que faleceu, e eu fiz a biografia dele, uma biografia muito bonita, produzi o episódio, gravei e lancei ali, não lembro se foi um dia antes ou um dia depois do lançamento do filme. Essas movimentações são comuns. E a ausência total de responsabilidade do New York Times nessa parte em que eles, de uma forma descarada, basicamente dizem, olha, ela está envolvida, é aterrorizante. É claro, assim, o Time já perdeu a credibilidade com
o grande público há muitos, muitos anos. Eu já disse em outros momentos que o New York Times não é um jornal confiável. Tem uma investigação especial que eu gravei no final de outubro e eu ainda não lancei. Vai sair agora em janeiro do ano que vem. E eu tenho algumas provas bem alarmantes sobre o New York Times, prints mesmo, vocês vão ver. Então, você já começa a olhar para a conduta elaborativa do artigo, porque a narrativa estava tão romantizada para vitimizar a Blake em todas as camadas, sem reconhecer qualquer erro por parte dela, que eu pensei em duas possibilidades, que A, esse artigo foi escrito pelos advogados dela, ou B, o artigo foi comprado pelos advogados dela, foi encomendado por eles. Eu tenho imagens agora que vocês vão ver que provam que o próprio New York Times comentou o desempenho controverso da Blake em agosto. A forma como ela estava lidando com a promoção do filme, fazendo de Assim que Acaba parecer um filme romântico. Inclusive, há um trecho do artigo deles que está escrito assim: muitos outros atores têm atividades paralelas, George Clooney tem Tequila, Scarlett Johansson, Cuidados com a Pele, mas raramente elas se cruzam tão explicitamente com o seu trabalho na tela. Blake não parece separar sua carreira de atriz de seus outros esforços. Ela está fazendo dupla função, promovendo ambos. Eu acho que a Melissa recebeu mais créditos do que deveria, porque está bem claro pelas mensagens que eles acreditavam que toda a tempestade que perseguia a Blake era devido ao excelente trabalho dela, quando a verdade não é essa. Fazer um artigo no Daily Mail não significa muita coisa. Gente, centenas de pessoas já foram difamadas no Daily Mail e isso não abala carreiras, não é suficiente para derrubar alguém. Um artigo no Daily Mail, pelo amor de Deus. Foi o próprio mau comportamento dela que organicamente despertou a atenção das pessoas. Vários youtubers brasileiros fizeram vídeos na época sobre o caso. Canais grandes aqui do YouTube, se você colocar na sua bio e pesquisar, você vai ver. Então, essas pessoas foram aliciadas pela Melissa Nathan. O The Guardian, que fez um artigo também indignado com a postura da Blake, é um jornal que opera em Londres. O que eu percebo é que a estrutura dessa agência é extremamente precoce. A moça acabou de fundar a própria empresa e o que ela conseguiu, de fato, de um texto mais negativo, que na verdade era um texto destacando o que o público já comentava sobre a Blake, foi só no Daily Mail, ela não conseguiu nos maiores jornais, nas maiores revistas, no Deadline, no Hollywood Reporter, na Variety, na Vanity Fair, na Vulture. Ela não conseguiu isso. Agora, talvez, um feito que ela possa ter realizado com precisão é conseguir barrar já as acusações da Blake naquela época. E há mil e um motivos para que a imprensa se abstesse de publicar essa história, se de fato eles estavam sabendo que ela estava alegando isso por aí. Porque agora um grande ponto que o New York Times deixou de fora é que antes que esses artigos começaram a aparecer no Daily Mail, vários artigos falando mal dele já estavam sendo publicados. Eu li aqui para vocês que ele tinha se queimado com o set inteiro, com o elenco inteiro, que as informações sobre o peso dela, que ela não gostou, que ele perguntou quanto ela estava pesando. Quem que estava divulgando isso? Então, eu não sou ingênuo o suficiente para acreditar que a própria Blake não contratou uma empresa de relações públicas ou representantes de alto nível que inicialmente direcionaram o conteúdo para, de alguma forma, queimar com ele. Porque eu lembro muito bem de como tivemos muitas respostas nas redes sociais que foram orgânicas na época. Inclusive, houve de fato uma mudança na narrativa, porque quando o público percebeu, que foi o público que percebeu, que o elenco inteiro era seguido por ele, mas não seguiam de volta, as pessoas começaram a falar sobre. Então, rapidamente, os faróis se voltaram contra ele. O que ele fez? Por que ele fez isso? O que será que está acontecendo? A própria autora o abandonou.
E as pessoas tentaram procurar informações que de alguma forma confirmassem uma possível postura negativa, mas nada foi encontrado. O tempo que ele ficou lá, 5 temporadas na série da CW, nenhuma queixa foi apresentada. Não se encontrou nada além deste filme para que de fato pudesse denegrir sua imagem. Então as pessoas ficaram muito confusas. Porém, as aparições completamente histriônicas da Blake caíram em descrédito quando ficou muito óbvio que ela só pensava em vender e vender e vender os seus produtos. E claramente ela possui muito mais recursos do que ele para ordenar um ataque bem orquestrado, porque o marido dela tem uma fortuna de 350 milhões de dólares. Ela possui 45 milhões de seguidores no Instagram. Ela, de certa forma, era um nome conhecido, ele não. E outro ponto que é muito específico aqui é uma possível briga pelos direitos da sequência, que pertencem a ele. A continuação, o livro 2 que foi publicado. Estamos falando de um filme que fez 350 milhões nas bilheterias. É muito dinheiro. E não apenas isso. Uma chance real da Blake conseguir o que ela sempre almejou. Um status de celebridade no topo de Hollywood. Só que aí, nós temos agora a questão envolvendo essas acusações. E aqui pode ser o momento em que a história ainda fica mais complicada, porque as pessoas, elas precisam idealizar alguém como vítima, alguém como herói, outro como vilão, e muitas vezes, devido a essa necessidade viciante de recorrer a esses arquétipos, as pessoas não conseguem distinguir e às vezes olhar e perceber duas pessoas em uma mesma confusão podem estar erradas. Claro, uma mais errada que a outra, dependendo do caso. E é aqui que entra essa parte da história. Por quê? Se o que ela está dizendo for verdade, ele a assediou e aí teve todos aqueles infortúnios durante a gravação, significa que o que ele fez é muito pior do que o que ela fez. Porque o que ele fez é crime, o que ela fez não. E aí, nesse caso, ela vai conseguir se aproveitar dessa circunstância, se beneficiar dessa tempestade perfeita para ficar como uma vítima. E, rapidamente, como a imprensa já está fazendo, torcer para que o público faça o mesmo também. Esquecer todo o comportamento egoísta que ela teve ao longo da campanha promocional. Porque, claramente, ela não está nem aí para vítimas de violência doméstica. Agora, olhando para essa possibilidade, tá? Se ele, que é um indivíduo casado, olhou para sua colega estrela, que é casada, 4 filhos, e teve a coragem de atacá-la, que eu não posso usar as expressões aqui no YouTube, com tentativas de insinuação e outras baixarias. Dessa maneira, na sua grande chance, na sua oportunidade de não apenas ganhar espaço como ator, mas consequentemente como diretor também, é realmente uma loucura. O que, em tese, demonstraria o quão depravado esse homem é. Porque ele não respeita nem ele mesmo, nem seu casamento, nem ela, nem o casamento dela, ou seja, o marido dela. E a extensão das alegações dela, de que o Jamie Head e outras pessoas da produtora estavam exercendo esse mesmo comportamento, envolvendo toda essa linguagem inadequada, essa luxúria desenfreada, é realmente o fim da picada, porque daí significa que ele estava rodeado com indivíduos predadores, de certa forma. E o que, nesse ponto, a essa altura do campeonato, e especificamente foi, inclusive, o que gerou uma estranheza ao longo de toda a promoção do filme, é o ponto que o elenco não está do lado dele. Ninguém da produção, ninguém do filme, né, assim, eu digo, de visibilidade, inclusive a própria autora do best-seller, se aprumou e disse, não, eu estou aqui, ele é um diretor maravilhoso, um ator muito competente. Ninguém fez isso. O que abre, de fato, uma possibilidade muito, muito real, que esse set de filmagem não era nada amistoso. E esse é um grande elemento que pesa contra ele, porque ninguém explicou o porquê. E agora, com ela dando o tom do porquê, fica muito mais difícil para reverter e até mesmo explicar. Porém, se não houvesse esse contexto antecedente, é muito provável que eu estivesse hiper inclinado a acreditar em tudo que ela está dizendo que ele cometeu no set. Mas existem aqui algumas hipóteses que, na minha perspectiva, se encaixam em uma estatística bem inferior como possibilidade, probabilidade real de ter acontecido, mas que, olhando um padrão de comportamento dela, eu não posso deixar de comentar a possibilidade porque isso passou na minha cabeça.
Uma possibilidade remota, tá? Mas ainda possível, porque nós não sabemos a verdade até esse exato momento. Se você analisar o elenco, não seria difícil, tá? Por essa hipótese agora que eu estou aqui postulando, de talvez tentar entender por que todos se voltaram contra ele e se locomoveram para o lado dela. Intimidação seria uma ferramenta útil nesse contexto. Por quê? Porque a Blake, ela por si só, não é um fenômeno. Mas seu marido, Ryan Reynolds, ele é uma mega estrela, muito, muito, muito rico. Um indivíduo com uma longa carreira na indústria, cheio de contatos, de advogados, de publicitários, de agentes. E se você olhar para os créditos do filme, você vai perceber que os atores ali são completamente desconhecidos. Inclusive o rapaz que faz o outro homem lá, o que é um personagem positivo do filme, ele não tem muitos trabalhos na carreira. E aí estamos falando de uma situação em que, pelas próprias palavras da Blake, Ryan Reynolds estava de alguma forma dando uma passadinha no set. Então, se algum atrito estivesse acontecendo entre a Blake e o Justin, até mesmo uma disputa criativa, de controle criativo, não seria absurdo pensar que os outros colegas ali, né, os que caminham no filme, os que estão ali no filme do começo ao fim, né, que tem mais cenas, de alguma forma ficassem ou se sentissem pressionados a abraçar o lado dela, porque há um homem muito poderoso por detrás dela, que pode sim fechar muitas portas na indústria para qualquer um desses desconhecidos, do que o diretor, que até o momento não era ninguém. Porque analisando um dos efeitos do que aconteceu na campanha do filme, em condições que não estão claras até o momento, mas deixar o cara, tá? Na hipótese que eu estou comentando, sendo fotografado sozinho no tapete vermelho, concedendo entrevistas sem ninguém ao seu lado, é um tipo de tática que eu reconheço por outros modos e meios, como bullying. Quem já passou por bullying sabe que isso aqui acontece. Você fica isolado, ninguém fala com você, os grupos se formam, dão as costas, e é você pra cá e a gente pra lá. E outra coisa, esse comportamento, desse tratamento de silêncio, vamos supor, de que todo mundo ali o ignorando, porque aqui a gente tem um elemento que me chamou a atenção. É porque a senhorita Blake e o elenco, todos, decidiram notificar a Sony, distribuidora do filme, que não iriam fazer campanha com o Justin. Então, como isso aconteceu? Todos eles mandaram um e-mail cópia, eles tiveram uma reunião, discutiram sobre, olha, decidimos aqui entre nós que não vamos participar. Então, tem algumas questões aqui que são meio sincronizadas demais, da minha perspectiva. E uma parte que me levou a processar sobre isso é exatamente a postura e a conduta da Blake na entrevista com a jornalista norueguesa. Gente, quem não assistiu, o trecho é curto. Procure no YouTube, eu coloquei as imagens aqui, mas você procura no YouTube e veja o que ela fez. A forma como ela consegue constranger a jornalista, assumindo um controle do ambiente, do tipo, somos só eu e você, a outra colega dela, a atriz, que ela conseguiu imediatamente arrastar para essa conduta, é impressionante. A jornalista ficou totalmente ignorada. Então, querendo ou não, essa atitude mostra que excluir as pessoas dentro de suas próprias plataformas não é algo recente, já aconteceu antes. Estamos falando de 2016. Outro ponto também que eu achei realmente muito distorcido é a total falta de respeito com que ela e o marido saíram se gabando que ele reescreveu a cena, fazer com que a roteirista descobrisse pela imprensa. Dá pra ver que realmente o Ryan e a Blake são unidos no universo deles, no mundo deles, né, em que ele é o rei e ela quer ser a rainha. E considerando toda a intromissão dele no filme, várias entrevistas que eu encontrei dela dizendo que ele participa de tudo, que ele apoia, que eles são unha e carne, não sei o quê, é meio difícil de acreditar que um homem tão poderoso quanto o Ryan Reynolds permitiria com que sua esposa estivesse sofrendo essas insinuações do Justin. Se ela já estava preocupada com a conduta dele antes de começar o filme, então por que ela não desistiu do papel? Porque o projeto não era dela. Não estou falando que ela tinha obrigação de desistir, mas estou falando que não se encaixa, na minha perspectiva, sabe, quando são pessoas que não podem se defender, principalmente assim, atores novos que estão começando agora, primeiro papel, segundo papel,
a pessoa não tem muitos recursos, não tem uma máquina de imprensa publicitária ao seu lado, diferente do Ryan e da Blake, é meio difícil processar como ela realmente incomodada previamente com alguns elementos, antes da rodagem começar, seguiu em frente mesmo assim e que ele permitiu. Então, tem algumas coisas na história que não se encaixam completamente. Sem contar que até a precisão dessas alegações podem não ser tão verídicas. Vamos supor, porque ela colocou isso ali na queixa. Ai, que ele perguntou do meu peso. Ok. Sem contexto, você ouve isso e fala, nossa, que horror. Perguntou do meu peso. Ah, tá insinuando que eu sou sobrepeso. E ela nem é uma mulher sobrepeso. Aí realmente isso dá uma manchete arrasadora. Gordofóbico, preconceituoso, pressionou a atriz para emagrecer, etc. Mas, quando você ouve a outra esfera, olha, ele perguntou do peso, porque ele tinha uma cena que precisava erguê-la, e ele tem um certo problema nas costas e é preciso tomar cuidado, sabe? Porque ele não quer ficar paralisado. Vai que algo dá errado, ele cai no chão, quebra a coluna. Então, se, de fato, for desse jeito, só essa alegação dela no processo já cai em descrédito aqui. Aqui agora. Eu acredito que a carreira dele acabou, porque ele não vai conseguir se recuperar disso. Nem o Johnny Depp, que não era desfavorecido monetariamente falando, ele teve uma defesa excelente no tribunal, e olha que tinham muitas provas. Se você não conferiu o julgamento do Johnny Depp, você pode assistir aqui no canal, porque eu cobri. Tem uma playlist, Saga Johnny Depp versus Amber Heard. Eu cobri todos os lados, eu trouxe os depoimentos dele, da equipe dele, dela. Eu fui muito criticado por ter narrado o depoimento dela, mas eu quis narrar porque eu sabia que não seria justo se eu não trouxesse a versão dela. E mesmo a versão dela, com todas as extensões dramáticas que ela propôs, não se sustentaram no tribunal. Tem um momento, né, de uma das provas, que é até um vídeo, é até a capa, que ela forjou uma autolesão, foi fotografar para atribuir a culpabilidade ao Johnny Depp. Ela precisava de algumas provas para dizer que apanhou durante o casamento. E aí ela ali se machucou e fez a própria fotografia. Só que ela esqueceu, a geladeira que estava atrás dela continha o calendário. E o calendário estava no mês de um ano em que ambos já estavam não apenas separados, como divorciados e morando em lugares bem distantes um do outro. Quem lembra desse vexame? Se fosse um julgamento criminal, a Amber, né, tinha que estar na cadeia, tinha sido presa ali, perjúrio atrás de perjúrio, porque a própria irmã dela, sem querer, expôs algumas mentiras dela. Lembra? A irmã, eu vi mesmo ela batendo no Johnny. A irmã tentando ajudar, acabou atrapalhando. E aí o artigo do Times, que agora vem para mencionar o Johnny Depp e a Amber, como se a Amber fosse assim, a coitada, a que foi massacrada na internet sem qualquer motivo, não é verdade. E aí esse é um ponto aqui preocupante, porque se o jornal estiver atribuindo a Blake como uma sucessora da Amber, então já começou muito mal, porque a Amber era uma mentirosa absoluta, uma mulher infame, sem qualquer responsabilidade, compaixão e moralmente incapaz de reconhecer seus próprios erros. Se a história estivesse repetindo, se ela querer levar esse processo adiante, sei lá, para um julgamento, alguma coisa assim, realmente vai ser interessante, porque eu vou querer ouvir quem vai testemunhar para dizer o quê, contar o que viu, o que não viu, o que aconteceu, o que sabe que aconteceu, porque até agora a maior difamação está sendo promovida por ela. Porque aquelas mensagens revelam o quê? Que, óbvio, ele estava em um modo de defesa no sentido ataque, ele estava antecipando que ela poderia vir a qualquer momento com as alegações que ela já havia apresentado anteriormente. E não apenas isso, como o próprio Times mencionou, eles também conversaram entre si. Olha, tem saído aí uns artigos falando mal de mim. Isso aí só pode ser obra dela. E mais uma vez, uma história como essa acaba refletindo a falta de qualidade da imprensa e da credibilidade da mídia de relatar de fato os fatos e os eventos de circunstâncias tão delicadas como essa. Minha visão é que, nesse caso, nós temos uma cobra tentando comer outra cobra, e se no final as alegações dela se comprovarem verdade e forem verdade, isso ainda não muda quem ela é.
Porque coisas ruins também acontecem com pessoas ruins. E que nesse caso, no set de filmagem, ela pode ter sido vítima de um homem nefasto, ou pelo menos pervertido. Mas ela nem de longe vai conseguir me convencer que é a Branca de Neve. Talvez o que mais abalou e que, se for verdade, a deixou mesmo em um estado emocional fragilizado, é que sua imagem foi muito arranhada, que as pessoas não estavam vendo ela com bons olhos. E acredite, pessoas que têm tudo fazem da sua vida uma busca por fama e poder. E em Hollywood, prestígio é importante. E essas pessoas são mentirosas. O próprio Ryan, que olha, lá em 18 de novembro, ele deu uma entrevista e ele teve a coragem de dizer, chocou os fãs o que ele disse, que a Blake cresceu na classe trabalhadora. Ele falou isso, foi pro Hollywood Reporter. Rapidamente o público da internet não engoliu, porque quando as pessoas pesquisaram, eles falaram assim, gente, como pode ela crescer na classe trabalhadora se o pai dela era diretor, a mãe dela era atriz e agente de talentos? Inclusive o primeiro filme que ela participou foi no filme do pai. E as pessoas recuperaram entrevistas da Blake em que ela disse que cresceu em sets de filmagem. Nossa, isso não me parece ser classe trabalhadora. Já basta a Whoopi Goldberg, que tem uma fortuna de 350 milhões, dizer outro dia ao vivo no seu programa que ela também faz parte da classe trabalhadora e que se ela tivesse dinheiro suficiente, ela não estaria trabalhando no programa. Mulher mentirosa. Se essas acusações forem exponencialmente aumentadas ou então até mesmo fraudulentas, os motivos para ela estar fazendo isso é tentando recuperar sua imagem, porque um caminho muito dramático para a recuperação da reputação é a vitimização. As pessoas se comovem quando veem outras sendo perseguidas, humilhadas, maltratadas. Eu já vi, inclusive, uma pessoa que, eu não vou citar nomes, mas se envolveu num escândalo, assim, devastador. Falou umas bobagens, assim, violentas, e a pessoa começou a perder convites, cancelamentos, assim, ó, a imagem estava desmoronando. E eu lembro que, no meio disso, houve uma falsa acusação contra essa pessoa, que rapidamente foi descoberta. Eu lembro que a primeira coisa que passou na minha cabeça, porque a falsa acusação era muito grave, eu mesmo fiquei horrorizado. E você fica irritado com a falsa acusação. Eu detesto falsos acusadores e falsas acusadoras. E a pessoa canceladíssima conseguiu, através dessa injustiça que foi exercida sobre ela, recuperar sua imagem, seu prestígio. E rapidamente, gente, o jogo mudou e ela seguiu em frente como se nada mais tivesse acontecido. Derrubou a acusadora e também as chamas flamejantes que ameaçavam destruir seu reinado. E esse pode ser o caminho que a Blake escolheu para recuperar sua imagem, para conquistar os direitos da sequência, porque pode ser que ela entendeu muito bem o que o Justin estava dizendo nas entrelinhas. Se a Blake quiser, ela vai dirigir. Ou seja, com tudo o que aconteceu, é muito improvável que ele realmente cedesse os direitos para ela dirigir. E tenha ser até mesmo por vingança, para destruí-lo por qualquer motivo que levou a esse desentendimento tão sério, antes mesmo do filme começar. E você também acha, se pesquisar a fundo, centenas de contradições dela ao longo de toda a campanha de divulgação do filme. Inclusive, ela veio, ou alguém lá da empresa, que o lançamento da linha de produtos não tinha intenção de coincidir com o filme, mas coincidiu, não é? Eu realmente não acredito que a Blake seja essa vítima que ela está dizendo ser. E independente de suas reclamações iniciais, que podem ser legítimas, com certeza, o que de fato ela não vai me enganar, pelo menos, é que os seus problemas públicos só surgiram depois que ela começou a promover o filme como se fosse uma mercenária por dinheiro e fortuna. Ela deixou bem claro que o filme era uma história de amor, quando não era bem assim. Os conflitos de interesse em torno da escrita do roteiro lá do Ryan, que a gente está falando sim de um possível desafio da greve dos roteiristas, da promoção simultânea dela de outro negócio que era de mau gosto, bebidas e um filme de violência doméstica. Todos os movimentos ruins de relações públicas que ela tomou, ela só tem a si mesma para culpar.
Foi somente depois da reação pública a isso que a equipe tentou reabilitar sua imagem, trazendo essas alegações, que, foram endereçadas à sua satisfação, e 2, foram resolvidas agora. E então, rapidamente, o New York Times consegue produzir esse relatório com detalhes de fontes e revisão. É impressionante a rapidez. Eu nunca vi isso acontecer. E é difícil não acreditar que esse relatório, que essa reportagem, foi lançado sem que ela sequer imaginasse. No geral, não dá para acreditar em ninguém aqui com 100% de certeza. Porque, até o momento, nós não sabemos muito do que realmente houve, exceto o que ela disse e o que ele disse, e o que os publicitários estão dizendo através dos jornalistas. É provável que a verdade esteja em algum lugar no meio. Se eu tivesse que descrever especificamente o que é claro nesse momento com provas palpáveis, é que um lado sacou sua ferramenta de fogo primeiro e o outro sacou a ferramenta tarde demais. Ou os dois sacaram ao mesmo tempo e agora ela está metralhando outra vez. Será que ele mirou e atirou primeiro? Se sim, ele conseguiu algo por um tempo? Por que não dá para acreditar na equipe o fato de que milhares de pessoas em todo o mundo ficaram legitimamente indignados com a postura dela? Se ela pensa que toda essa revolta online realmente foi causada por ele e por sua equipe, então ela está brava porque não atirou primeiro e não conseguiu. Na minha perspectiva, esse acontecimento se trata de duas pessoas no centro de um escândalo, do qual não temos certeza de quem aqui é o pior. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, comenta aqui embaixo, espero que você tenha gostado. Aproveite e conheça as outras atrações do canal, tá? Tem vários episódios bombásticos. Então, dá uma força, eu espero que você possa maratonar o conteúdo e comentar, tá bom? E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro. Esse é um suspense chamado Perfeito Estranho. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto um serial killer está escondido em sua própria casa e possivelmente tentando tirar sua vida. Esse livro é escrito em formato roteiro, então é uma inovação. Se você não gosta de leitura, não se preocupe. Esse livro é justamente para você, porque a forma como ele é escrito é diferente de tudo o que você já viu. E o livro vai autografado se você quiser. A gente faz envios para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Tem marcadores, um pôster exclusivo. Você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Telegram, comentar aqui. É muito fácil de falar diretamente ou então entrar lá pelo site. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!